Observem com atenção essa ilustração. Ela retrata a vida simples do povo quilombola logo no início do século XVI. Se você observar, o artista que pintou esse quadro, ele tentou representar todo o cotidiano. Mulheres trabalhando, cuidando dos filhos, crianças brincando no quintal, algumas pessoas descansando, pessoas adultas, a casa coberta de palha, feita com as paredes feitas de taipa, que é o tipo de construção onde é usado o barro, o cipó e a madeira. Então, eles estão vivendo uma vida simples em meio à floresta. Observe que tem algumas plantas frutíferas por perto. Isso por quê? Vamos ler o texto para entender melhor. Quilombolas são os descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre o século XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. Atualmente, as comunidades quilombolas estão presentes em todo o território brasileiro e nelas se encontra uma rica cultura baseada na ancestralidade negra, indígena e branca. No entanto, os quilombos sofrem com a dificuldade no acesso à saúde e à educação. Quem são os quilombolas? A palavra quilombo origina-se do termo quilombo, com K, presente no idioma dos povos bantu, originários de Angola, e significa local de pouso ou acampamento. Os povos da África Ocidental eram, antes da chegada dos colonizadores europeus, essencialmente nômades. Lembro que a nômade nós estudamos no conteúdo de história, pessoas que moravam no local até o momento que tinha alimento. Quando não tinha mais, eles se mudavam e iam para outro local. Continuando. E os locais de acampamento eram utilizados para repouso em longas viagens. No Brasil colonial, a palavra foi adaptada para designar o local de refúgio dos escravos fugitivos. Quilombola é a pessoa que habita o quilombo. Então, gente, só para frisar aqui esse conteúdo para vocês, a comunidade quilombola é uma comunidade onde a predominância de pessoas negras, de origem negras, e aqui no nosso município de Rio Branco nós temos uma comunidade quilombola. A maioria dos quilombolas e descendentes de quilombolas, eles moram lá na Vila Jutaí. Algum de vocês conhece a Vila Jutaí? Quem não pôde conhecer, um dia puder conhecer, lá é uma comunidade que foi originária, ou seja, foi originada de pessoas quilombolas. Hoje são os descendentes que moram lá, os netos, bisnetos, mas ainda existem pessoas que vieram daquela época, que conhecem um pouco da história sofrida dos quilombolas originais, ou seja, dos primeiros habitantes de lá. Então, a Vila Jutaí, em Rio Branco, é uma vila quilombola, ok? Vamos à atividade. Questão 21. Quilombolas são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por... Opção A, escravizados, fugitivos, os quilombos. Opção B, indígenas e negros. Opção C, portugueses e índios. Opção D, índios e escravos. Então, observa bem o texto para poder responder, tá? Porque as questões estão bem parecidas, mas aí, se você ler, a resposta já está bem clara. Questão 22. A palavra quilombo significa, letra A, essencialmente nômades. Letra B, os povos da África Ocidental. Letra C, local de pouso ou acampamento. Letra D, o local de refúgio dos escravos fugitivos. Então, também essa questão é uma questão de interpretação textual. Lá no texto dele deixa bem claro o que significa quilombo. Então, você volta no texto, olha com atenção e marca a opção correta. Ok? Boa aula. Qualquer dúvida, entre em contato para que eu possa ajudar vocês.